Bom, o fundo de pensão da Petrobras teve um rombo bilionário por causa dos casos de corrupção na empresa. Um advogado aqui no estado conseguiu na justiça uma vitória importante que pode beneficiar milhares de pessoas. Quem tem os detalhes pra gente é o Rodrigo Schroeder. É isso mesmo, Adriana, Fabiano. Em todo o país, pelo menos 500 mil de trabalhadores tiveram prejuízos com os fundos de pensão e corre o risco de ter a aposentadoria ameaçada. Para explicar esse assunto para a gente, aqui comigo, o advogado trabalhista Domingos Salles de Araújo. Queria muito agradecer a sua entrevista. Explica para a gente, é isso mesmo? Esses trabalhadores estão com as aposentadorias, podem ficar aí com a aposentadoria ameaçada? Rodrigo, nós nos deparamos com essa situação com a vinda de um cliente aqui aproximadamente em fevereiro deste ano. A gente muito via falar, mas não tinha visto a realidade. Realmente é uma realidade estarrecedora. Esses empregados da Petrobras, da Caixa Econômica e do Correio, por exemplo, estão sendo chamados a pagar um rombo, um prejuízo bilionário que não foram causados por eles efetivamente. Estudei a questão, analisamos melhor e optamos por seguir um caminho diferente do que tem sido feito até agora. Esse pessoal dos sindicatos e muita gente tem litigado contra o próprio plano de previdência. Lutaram e numa decisão recente o STJ suspendeu todas as ações dessa natureza a nível Brasil. Então, nós buscamos uma forma diferente de buscar o direito desses clientes nossos. Optamos por fazer uma ação não contra o plano de previdência, mas contra o próprio empregador, porque estava nítido nas situações que a gente via que a origem desse déficit foi o quê? Má gestão, uma gestão fraudulenta dos diretores, na verdade, do empregador, que no caso aqui é a Petrobras, dentro do fundo de pensão. E que, só para vocês terem uma ideia, o fundo de pensão, nós constatamos, e está no site da própria Petros, que até 2012 era um fundo de pensão sadio. Hoje, na verdade, só a Petros tem um déficit de praticamente 22 bilhões de reais. Este rapaz desta ação específica que nós estamos falando, estava tendo um comprometimento de 27% da aposentadoria dele com pagamento de prejuízo. E nós tivemos realmente uma decisão que é inédita no país, por meio da qual o juiz da primeira vara do trabalho, Dr. Cássio, determinou que a Petrobras não só restitua a este cidadão todos os valores que lhe foram descontados até o momento, como que a Petrobras também assuma, daqui para frente, aliás, a partir do trânsito julgado da sentença, todos os prejuízos que lhe forem atribuídos. O senhor falou de uma pessoa em específico, mas o escritório aqui tem pelo menos 100 pessoas na mesma situação, e no país, eu falei no início da entrevista, né, mais de 500 mil de trabalhadores, né? Sim, esta ação aqui, na verdade, ela é individual. E ela beneficia apenas este autor. Mas na situação dele, realmente, só a nível da Petros, creio que deva ser algo em torno de 150 mil trabalhadores que estão entre ativa e aposentados. Somando os trabalhadores da Caixa Econômica e do Correio, que também têm uma lesão da mesma natureza, acho que chega em torno de 500 mil de trabalhadores afetados. Explica para a gente como é que funciona esses fundos de pensão, qual era a promessa no início e depois por que eles passaram a ter que pagar o prejuízo? O que ocorre? Os fundos de pensões têm realmente uma previsão de que, se houver prejuízo na operação, que esse prejuízo seja partilhado entre a patrocinadora, que é o empregador, e os participantes, que na verdade são essas pessoas. Até aí, aceitável que haja uma variação para mais ou para menos, mas não se pode aceitar que essas pessoas estejam sendo chamadas para poder pagar atos de fraudes nitidamente praticada pelos diretores das patrocinadoras que assaltaram, na verdade, os fundos de pensões. Então, como esse prejuízo não é um prejuízo natural,
ficou nitidamente provado, principalmente nessa ação que nós manejamos, e nós temos hoje aqui, praticamente, estamos advogando para mais de 100 pessoas no âmbito nacional, porque realmente é uma situação que ocorre a nível nacional, e buscando justamente que essas pessoas possam realmente atribuir aos seus empregadores os reflexos do que os seus diretores fizeram, porque é um princípio básico, que o empregador responde pelos atos dos seus prepostos. E as ações da Lava Jato, especialmente, comprovaram de forma nítida e de forma clara que o prejuízo que esses fundos suportaram de forma bilionárias foram causados por esses atos. Só para você ter uma ideia, Rodrigo, a própria Petrobras publicou esses dias um acordo que ela fez com os investidores americanos, decorrente, ela aceitou, de atos ilícitos praticados pelos seus diretores. Ela pagou, na verdade,